Em 1909, logo depois que a Arrhenius, em 1896, fez a famosa palestra dele na Philosophical Royal Society de Londres, onde ele disse que se o CO2 aumentasse, a temperatura do mundo ia aumentar de 5 a 6 graus. Curioso que em 1896, o Arrhenius nem calculadora tinha. E o IPCC, com supercomputadores e bilhões de dólares, chegou à mesma conclusão que a Arrhenius. Veja que gênio era o Arrhenius, né? Mas logo depois, esse cara aqui, vocês têm que ler a bibliografia desse cara. Fantástico. Esse cara era muito bom na parte de radiação e de ótica. E ele demonstrou que o efeito estufa, ou seja, o ar aquecido dentro da casa de vegetação, não era devido à absorção do infravermelho pelo vidro. Que quando surgiu a ideia, que foi com o Joseph Fourier, o mesmo que da matemática, alguém tinha feito uma casa com coberta de vidro. E depois, em 1859, quando Tyndall descobriu que o vidro ele absorvia o infravermelho. O vidro funciona como um filtro. Ele corta a partir de 2,8 microns o comprimento de onda e absorve todo o infravermelho. Então chegaram à conclusão que a radiação solar entrava dentro da casa, aquecia o chão, e o ar e as plantas, e emitia, e aí o vidro impedia que esses comprimentos de onda escapassem. O Robert Wood fez duas casinhas, uma de vidro e outra de cristal de quartzo, que é totalmente transparente à radiação, e mostrou que as temperaturas finais eram as mesmas. Então, já há 100 anos atrás, ele mostrou que o efeito estufa não existia. E aí vem um monte de besteira que é falado. Por exemplo, se o planeta não tivesse atmosfera, a temperatura seria 18 graus abaixo de zero. É graças ao efeito estufa que ela é 15 graus acima. O efeito estufa é responsável por 33 graus. Mentira! Porque se o planeta não tivesse atmosfera, não teria nuvens. Ou será que formaria nuvens sem atmosfera? Claro que não. E as nuvens são responsáveis por metade do albedo planetário, ou seja, metade da radiação solar que é refletida de volta para o espaço, provém das nuvens. No momento que eu retiro a nuvem, entra 15% a mais e as temperaturas seriam da ordem de 5 graus centígrados negativos e não 18. E 5 graus, como nós vimos, está perfeitamente normal dentro de uma era glacial. Afinal de contas, no Quaternário, no último milhão de anos, passamos por 9 glaciações. Cada glaciação dura 100 mil anos, portanto 9 vezes 100 mil são 900 mil. Em 1 milhão, 90% do tempo, as temperaturas estão aqui e não a 15 graus. Portanto, retirar da atmosfera do planeta, ele não seria menos 18, sim, mais 5. Mas isso não está nos livros. Quando vocês olham nos livros, eles falam outra coisa, é errado. Qual é a física da absorção do CO2? Vocês já pararam para se perguntar como é que o CO2 absorve radiação? Ele absorve radiação em comprimentos de onda muito seletivos. Ele absorve, a molécula pode vibrar para cima, para baixo, ou fazer um efeito sanfona, e a molécula pode rodar também. No momento que ela absorve um fóton num determinado comprimento, ou ela roda ou ela vibra. Mas isso são movimentos mecânicos, energia cinética, que ela perde quando ela interage com as outras 2.700 moléculas de nitrogênio, oxigênio, argônio que existem em volta dela. Ora, se ao rodar ela perde energia cinética por atrito, transformando em calor, ela vai emitir o quê? De onde ela vai tirar energia para reemitir o que ela absorveu em direção à superfície? Termodinamicamente não é impossível.
criar energia. Ela absorve, roda, vibra, perde por atrito e, portanto, não pode emitir. E tem mais outros detalhes. Por exemplo, a lei de Kirchhoff, que é uma das leis fundamentais da radiação de corpo negro, diz que a absorvividade é igual à emissividade para um dado comprimento de onda. Só que a lei de Kirchhoff diz que precisa haver equilíbrio térmico. E gases na atmosfera estão sempre subindo, descendo, se aquecendo, esfriando. Não existe equilíbrio térmico, portanto a lei de Kirchhoff não se aplica ao CO2. E pela lei de Wien, que é a outra lei fundamental da radiação, diz que o comprimento de onda em que o corpo emite o máximo da sua radiação é inversamente proporcional à temperatura, da ordem de 3.000. Como o máximo que o CO2 emite é em 15 microns, 3.000 dividido por 15 dá 200. Ou seja, a temperatura radiativa do CO2 é 70 a 80 graus abaixo de zero. Aí, um corpo frio aquece um corpo quente. O CO2 frio vai ter condições de a menos 80 aquecer a superfície em média 15 graus? Eu acho que é impossível. Pelo menos nós sabemos que o calor flui do mais quente para o mais frio. Como é que o CO2 vai aquecer? Então são várias incógnitas nessa física do CO2 e todas elas levam para o fato de que o CO2 não tem condições de emitir. O que acontece é o seguinte: a massa de ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio e 0,038% de CO2. A massa de ar, moléculas, ela se aquece com a condução de calor da superfície, com a convecção dessa turbulência e até com a liberação de calor latente, quando o vapor sobe, condensa liberando calor. A massa de ar se aquece e é ela que emite e não o CO2. Então, se nós tirarmos todo o CO2 da atmosfera, a hipótese absurda que vocês viram, acho que foi o Marco que mostrou, que tem um limite mínimo de CO2 de 170. Por quê? Porque os oceanos jamais vão deixar baixar de 170, naquelas temperaturas de 10 graus abaixo do que temos hoje, em torno de 5 graus positivo. Os oceanos jamais vão deixar a concentração abaixar abaixo de 170, 160. Então, é a massa de ar aquecida que emite. Se nós retirarmos todo o CO2, a temperatura vai continuar a mesma. Não vai dar para notar a diferença, porque é uma molécula de CO2 para cerca de 2.700 outras moléculas. Então, o efeito na temperatura da Terra do CO2 simplesmente é impossível de medir com a instrumentação que nós temos hoje. Então é claro que se você tem proposições como ridículas, como essa proposição de Kyoto, é válido até o ano 2012, né? 2008 a 2012, e certamente agora, a partir de segunda-feira que vem, na COP16 em Cancún, vão tentar de alguma forma esticar esse protocolo. Isso é absolutamente ridículo. Você está falando de reduzir 5,2 as emissões, que é 0,3 bilhões contra 200 bilhões de fluxo e 40 bilhões de incerteza. Quer dizer, matematicamente isso é ridículo. Quem garante que o dólar que está sendo colocado lá, o 10 dólares por tonelada, vá realmente acabar ou controlar o CO2? E se controlasse, não teria efeito nenhum. Então, como já foi levantado aqui, eu resumo tudo isso numa frasezinha apenas. Reduzir as emissões significa gerar menos energia elétrica e, portanto, condenar o resto do mundo ao subdesenvolvimento eterno.
Se tem 7 países, 10 países que estão bem, os outros 180 não estão. E impedir que esses países queimem petróleo e carvão para ter sua energia elétrica e para se desenvolver, isso realmente é um ato neocolonialista. Continua a dominação através de uma hipótese que não tem absolutamente comprovação nenhuma. Então, nós não temos, como o Geraldo falou, uma crise climática. Nós temos uma potencial crise energética, porque os países industrializados, Japão, Inglaterra, Alemanha, são dependentes de energia, eles são importadores de energia. E se de repente os outros 180 países do mundo quiserem que o nível do seu povo se eleve, o IDH, o padrão de vida seja melhorado, então vai ter muito mais gente competindo pelo mesmo petróleo que está aí. E eles não querem competição, eles querem o bolo só para eles. Segurança energética dos países industrializados e não uma crise climática, porque as temperaturas estão variando entre mais meio grau e menos meio grau, e não de 10 graus para 15 negativo. E para vocês entenderem como essa frase é muito comum, nós temos que manter um aumento de temperatura abaixo de 2 graus. Geraldo já falou sobre isso, de onde saiu, e eu vou mostrar matematicamente para vocês, embora as contas tenham sido feitas ao contrário. Você primeiro pegar o número para depois fazer as contas. Então, o que se faz? O forçamento do IPCC, simplesmente pegaram a curva de crescimento do CO2 e fizeram um ajuste do logaritmo natural, onde C é a concentração e C0 é a concentração pré-industrial. Tá? E isso multiplicaram por uma constante que dá o ajuste na curva. Isso é chamado o forçamento. Então aqui você calcula, por exemplo, se você colocar aqui 460, vai dividir por 280, calcula então o logaritmo e obtém um ΔF aqui que dá 2,66 watts por metro quadrado. Aí você entra numa outra equaçãozinha que simplifica o clima violentamente, quer dizer, ΔT, a variação de temperatura é igual à variação da forçante e é dependente de uma constante chamada parâmetro de sensibilidade climática. Nesse parâmetro aqui, toda a culpa está nele. Se variar a nuvem, se entrar em erupção vulcânica, se tiver mais aerossol, tiver menos vapor d'água, mais CO2, tudo está nele aqui. E o IPCC usa um parâmetro de sensibilidade climática muito alto, 0,75. Então, se variar de 1 watt por metro quadrado aqui, a temperatura varia de 0,75 graus centígrados ou Kelvin. Mas se vocês enfiarem o 266 aqui, então vocês vão ver que vai dar 2 graus centígrados, que é realmente a concentração de 460 ppm. Como nós estamos em 385, então precisamos segurar antes de chegar nos 460 para não passar dos 2 graus. Como eu gostaria que o clima fosse assim, né? Tão fácil de ser controlado apenas com uma simples equaçãozinha logarítmica dessa. E vocês veem que no AR4, no relatório 4, o IPCC coloca aqui as forçantes radiativas, onde ele diz que o CO2 daria 1,66 watts por metro quadrado e que no nível de entendimento, nós temos um alto nível de entendimento a esse respeito. Quando chega em matéria de nuvens, daria um forçamento de menos 1,8, que cancela aquele 1,6, né? Mas o nosso entendimento é muito baixo.